Professor Fabiano Machado, seu professor de língua portuguesa e redação. Hoje iniciamos um assunto mais show de bola. Nós vamos trabalhar hoje com nosso período composto, orações subordinadas, tá? Dentro das subordinadas, nós vamos ver as suas divisões e já vamos começar a trabalhar. Olha só, período composto, orações subordinadas, as coordenadas nós já vimos. Então vamos lá então. Primeira situação. Oração principal versus oração subordinada. O que seria isso? Pessoal, quando eu trabalho com oração subordinada, diferentemente do que eu já vi lá nas orações coordenadas, a oração subordinada vai ter uma oração principal, tá? É aquela que dentro dela que se encaixa a subordinada. Então, aqui eu estou trabalhando com orações encaixadas, tá? O que vai acontecer? Dentro da minha oração principal, eu vou ter encaixado uma subordinada. E a subordinada será aquela que vai utilizar a conjunção e vai me dar alguma definição, tá? Então, é aquela que funciona como um termo de outra oração, um satélite de um verbo, de um nome ou de outra oração, ok? Então, o mundo espera que todos lutem contra a miséria. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada que está ligada à minha oração principal, tá? Ok? É isso que eu quero que vocês entendam. Eu vou deixar de ter agora a oração assindética e sindética para ter a oração principal, a OP, né? E a oração subordinada, aquela que está me dando alguma definição. As orações subordinadas, elas são subdivididas, tá? Em orações substantivas, que desempenham a função típica de substantivo, função sintática, tá? Eu vou trabalhar com funções sintáticas aqui. Adjetivas, que desempenham função típica de adjetivo. Aqui eu vou trabalhar com adjuntos adnominais, ok? Me dá o sentido de adjunto adnominal. E as adverbiais desempenham função típica de advérbio, adjuntos adverbiais, ok? Nós vamos iniciar o nosso estudo pelas orações subordinadas substantivas. Quando eu estudo as substantivas, eu tenho algumas situações que eu tenho que tomar um cuidado aqui, ok? Mas é muito tranquilo. Vamos lá. As orações subordinadas substantivas, elas têm marcas, tá? Então, o que seriam essas marcas? A primeira, inicia-se, tá? Essas marcas, pelas conjunções integrantes. Então, quem une orações subordinadas substantivas, tá? São as conjunções integrantes, o que ou o se, tá? Eles só vão servir para isso, só para unir, ela não me dá sentido nenhum, tá? Ou por pronomes ou advérbios interrogativos, nas interrogativas indiretas. O qual, o onde, o quando, o porquê, tá? E ela pode ser permutada pelo pronome substantivo isso. Tanto a minha conjunção integrante como meus pronomes ou advérbios interrogativos, eu consigo trocar eles por isso. Eu consegui trocar o que ou o se por isso, ela é o que? Uma oração subordinada substantiva. Isso, ele é um anafórico, que só tem como referência o substantivo ou palavra ou expressão equivalente, ok? Se uma oração pode ser substituída por esse pronome, é sinal que ela está desempenhando uma função própria de substantivo. Tranquilo? Então, o que nós vamos trabalhar agora? Se ela tem função sintática, as minhas orações, elas vão estar nessa função. Mas dentro do quê? Da minha oração principal. Olha o primeiro exemplo que eu tenho aqui. Isso aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva, ok? Eu estou trabalhando com as subjetivas. A oração que todos lutem contra a miséria interessa ao mundo. Pessoal, olha o que aqui, ó, sendo a minha conjunção. Outro detalhe bem importante. Quando eu estou trabalhando com orações subordinadas, tá? Como lá nas coordenadas, eu tenho que ter dois verbos. Olha aqui, ó. Lutem e interessa. Dessa forma, eu tenho dois verbos, duas orações, e eu vou ter o quê? Uma conjunção aqui, tá? Olha só, eu vou analisar aqui, ó, tudo isso aqui agora. Eu procuro o seguinte, eu tenho duas orações, então, lá nas minhas orações subordinadas, eu tenho o quê? A minha oração principal. Onde é que está a minha oração principal? Interessa ao mundo. Interessa ao mundo que todos lutem contra a miséria, ok? Então, interessa ao mundo. Show de bola. O que é aqui? Minha oração principal. Já minha oração subordinada, eu tenho que ver aonde ela está se encaixando na minha oração principal. Que todos lutem contra a miséria está complementando a ideia de quem? Do verbo interessar.
Quem interessa, interessa algo, a alguém, ok? Mas interessa algo, tá? A alguém, ao mundo. Mas onde é que está o meu sujeito aqui? Quem é que interessa? Quem interessa ao mundo? Que todos lutem contra a miséria. Então, a minha segunda oração aqui, a minha oração subordinada substantiva, ela está na função de sujeito. Por isso que ela é subjetiva. Todas as minhas orações subjetivas assumem função de sujeito dentro da oração principal. Então, olha só, a minha oração principal falta a parte dela. Falta o quê? O sujeito. E o sujeito está sendo representado por toda a segunda oração, toda a oração subordinada substantiva. Pessoal, muito cuidado. Isso aqui nós chamamos também de sujeito oracional, porque eu tenho uma oração inteira na função de sujeito. Olha só, oração. Pois contém sujeito, todos, e um predicado, lutem contra a miséria, tá? Então eu tenho todos lutem contra a miséria. Essa aqui é a minha classificação dessa oração. Ela é subordinada, tá? Pois desempenha uma função sintática em relação ao verbo da oração principal. Tá aqui a oração principal. Então, aqui eu tenho o verbo. O que está faltando nela? O sujeito, tá? Então, por isso que ela é subjetiva. Então, ela desempenha a função própria de substantivo. A função própria de um substantivo é o quê? É de sujeito, tá? Uma das funções dele é de sujeito, tá? Então, ela é subjetiva, pois desempenha a função de sujeito da oração principal. Por isso que eu vou chamar ela de subjetiva, tá? Deixa eu tocar aqui o meu baile. Então, a minha oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Tem algumas marcas típicas. Tipo, o verbo da oração principal está sempre na terceira pessoa do singular. E, obviamente, nunca ocorre sujeito dentro dela. Eu não tenho sujeito. Tranquilo? Segundo, é comum a oração substantiva subjetiva vir posposta à oração principal. Olha só, era necessário que todos saíssem. Eu pego a minha oração principal, está aqui ela, tá? E verifico. Está faltando o que aqui? O que era necessário? Que todos saíssem. Então, está faltando o que nela? O sujeito, o verbo está aqui. Então, toda a minha segunda oração está na função de sujeito da primeira. Então, a minha oração principal está aqui, com o verbo na terceira pessoa do singular, era, e não há sujeito dentro da oração. Então, dessa forma, a minha segunda oração, né, está aqui, seria uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Liga-se ao verbo da oração principal e tem a função de sujeito dela, tá? Está ligado, então eu tenho sujeito oracional aqui. E dessa forma, toda essa minha oração é subjetiva, função de sujeito. Tranquilo? Algumas outras observações que eu tenho que tomar cuidado. Note as ocorrências mais frequentes de orações subordinadas substantivas, tá? Subjetivas, em que? Ó, é provável que ele chegue ainda hoje. Com verbos, tá? Eu tenho o verbo de ligação, tá? Eu teria que ter aqui o quê? O verbo na terceira pessoa. Tá ali. Mas eu não tenho o quê? Não tenho sujeito. Outra coisa, verbos que encontram-se impessoal, tá? São verbos impessoais, o parece, o convém. Parece que ele chegue ainda hoje. Convém que ele chegue ainda hoje. Então, dessa forma, todas as orações aqui estão na função de sujeito da oração principal. E outra coisa, quando eu tenho o verbo, tá, transitivo direto, e ele tem a partícula apassivadora. Quem conta, conta algo, tá? Conta-se, tá? Então, dessa forma aqui, o complemento dele, eu vou perguntar o que conta-se? Que ele chegue ainda hoje. Então, também vai ter a função de sujeito. Então, olha só, a oração subordinada substantiva, subjetiva, também pode ser identificada em períodos nos quais a oração principal está na voz passiva. Comenta-se que ela caiu. O que comenta-se? Que ela caiu, então, sendo o sujeito, ok? Uma coisa que eu tenho que observar, quando há oração subordinada substantiva, a oração principal apresenta o verbo na terceira pessoa do singular e não possui sujeito, expressa nela. Então, construções como é provável que, é possível que, parece que,
tem aspecto modalizador, que já revela um baixo comprometimento do enunciador com aquilo que ele enuncia. Então, está faltando, ok? Outra coisa, o bizu lá, é provável isso, que ele chegue ainda hoje. Olha só, troquei. Conjunção integrante. E é isso que eu vou continuar mostrando para vocês nos outros tipos de orações subordinadas substantivas, ok? A minha próxima oração, nós vimos a função do sujeito, agora nós vamos ver a função do quê? De objeto direto, tá? Então, qual é a marca da objetiva direta? Ela completa o sentido do verbo da oração principal, ligando-se a ele sem preposição. O objeto direto não usa preposição. O verbo da oração principal sempre terá sujeito. Claro, ou oculto. Ele pode estar claro ou oculto dentro da oração principal. Vamos ver isso aí? Olha só. Todos desejam. Quem deseja, deseja algo. Todos seria o meu sujeito. Só que, ó, o que está aqui, ó. Por quê? Qual é o bizu para mim fazer marcações aqui na hora de uma resolução da questão? Marco os verbos, desejam, tá? E seja, são os dois verbos. E depois eu marco quem? A minha conjunção. Marquei o quê? O que, logo à frente dele eu tenho o quê? O verbo. Opa, se eu tenho verbo eu tenho que ver. Transitividade verbal. Quem deseja, deseja algo. Verbo transitivo direto. Então, já me diz que essa minha segunda oração aqui está numa função de objeto direto, toda ela, tá? Então, minha oração principal, todos desejam, mas quem deseja, deseja algo. Eu tenho que complementar essa ideia. Então, o sujeito do verbo é todos, e quem é o meu objeto direto? Toda essa oração. Que todo mundo seja mais alegre. Então, aqui eu terei uma oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Ela liga-se sem preposição ao verbo da oração principal, ok? Completando-lhe o sentido de objeto direto, ok? Já quando eu trabalho com a objetiva indireta, eu já tenho que ligar minhas antenas. Ela vai ligar-se aqui ao verbo da oração principal, também, completando-lhe o sentido, e vem sempre iniciada por quê? Por preposição. A objetiva direta não tem preposição, já a objetiva indireta terá preposição. Eu duvidava de que houvesse engano. Pessoal, eu, sujeito, duvidava. Tudo isso aqui é oração principal. Quem duvida, duvida de algo. Então, ó o de aqui é a preposição, que houvesse engano. Então, esse de que houvesse engano completa todo o sentido do verbo duvidar, tá? O complemento verbal dele. Então, seria uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Porque o verbo, tá, da oração principal estará ligado por meio da preposição a outra oração, ok? Ó o de aqui, ó, preposição. Tranquilo? Observação aqui, ó. A oração subordinada substantiva, subjetiva, objetivas diretas e objetivas indiretas, elas são associadas a quem? Ao verbo da oração, ok? Já as orações subordinadas substantivas, completiva nominal, predicativa e apositiva, elas são o quê? Elas são associadas a um nome da oração principal. Por isso que eu botei essa observação. Eu trabalhei com vocês o quê? Subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta. São 6, não é? Trabalhei 3. Essas 3 são ligadas ao verbo, ok? Agora as próximas 3 são ligadas a nome, que estão na oração principal. Vamos lá então. Quando eu trabalho com a completiva nominal, eu estarei completando o nome. Então, ela vem precedida de uma preposição antes da conjunção integrante. Muito parecido com a minha objetiva indireta. Só que, lá na minha objetiva indireta, ela faz referência ao verbo. Aqui ele faz referência a um nome. Por causa dessa marca, fica formalmente igual à oração subordinada substantivo objetivo indireta, que é o que eu falei para vocês. Mas há uma diferença muito nítida entre elas. A completiva nominal, ela vai vir associada a um nome da oração principal. Já a objetiva indireta, ela vem associada a um verbo da oração principal. Ok? Olha só. Houve suspeitas, oração principal, ok? De que produziram o vírus em laboratório.
Primeira coisa, amores, suspeitas, é verbo? Não, é nome. Ó o verbo ouve aqui, ó. Verbo ouve. Então, de que produziram o vírus em laboratório. Então, ele está completando a ideia do nome. Se ele completa a ideia do nome, completiva nominal. Utiliza-se de preposição, ok? A conjunção que está aqui. Tenho dois verbos, ouve e produziram, tá? Então, a subordinada substantiva completiva nominal, ela vai completar o sentido do nome, suspeitas, tá? E ela inicia-se sempre com preposição. Já a objetiva indireta, ela completa a ideia do verbo. Quem suspeita, suspeita de algo. Suspeitou-se de que produziram o vírus em laboratório, já mudou. Ó, o complemento é o mesmo, só que o verbo que está me dando a transitividade aqui, ó, verbo transitivo indireto, aqui é o nome. Então, se é o verbo, oração principal, e o complemento dela seria o quê? O objeto indireto, então seria uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, ok? Vamos voltar ali que eu esqueci de falar um negocinho que agora aqui, deu um pá! Me lembrei. Muito cuidado, porque o gramático Segala diz que tanto a completiva nominal como a objetiva indireta pode ser suprimido a preposição. Houve suspeitas que produziram o vírus em laboratório. Pode vir suprimido, não aparecer. Ela vai deixar de ser completiva nominal? Não. A mesma coisa aqui, ó. Suspeitou-se que produziram o vírus em laboratório. O verbo me pede a preposição, mas eu posso omiti-la, posso esconder ela. E ela vai perder essa transitividade? Não, ela continua sendo objetiva indireta. Fiquem ligados, alunos. Dica do gordo. Oração subordinada substantiva predicativa. Vou trabalhar com predicado. O que é predicado? Predicativa. Pessoal, fiquem ligados. Verbo de ligação. Nossa esperança é a luta de todos contra a miséria. Pessoal, aqui ó, eu só tenho um verbo, o é. Não tenho verbo na segunda oração. Então, isso aqui é o quê? O predicativo do sujeito. A luta de todos contra a miséria, principalmente a luta, que é o núcleo, então seria o predicativo do sujeito, ok? Já quando eu transformo ela em oração, nossa esperança é que todos lutem contra a miséria. Olha só, dois verbos, o é e o lutem. E o que vai acontecer aqui, ó? Verbo da ligação. O que vai estar ligado ao meu verbo de ligação logo após ele. Então, dessa forma, eu consigo saber que toda essa minha segunda oração estará fazendo referência ao quê? A oração principal, o substantivo, esperança. Então, a minha segunda oração será uma oração subordinada substantiva predicativa, ok? E a última que eu tenho seria a minha oração subordinada substantiva apositiva. Então, ela vem associada ao nome da oração principal. Como não vem precedida de oração, né? Não vem precedida de preposição, não se confunde com a completiva nominal. Tranquilo. Como não se associa ao nome por meio de verbo de ligação, igual a predicativa, né? Não se confunde com a predicativa. Outra dica para vocês, ela vem depois de dois pontos ou vírgula, tá? É de todos esta exigência, que todos lutem contra a miséria. É uma explicação. Ó, tenho dois pontos e o quê? Marquei ela, a positiva. Não preciso nem ficar analisando muito. Vamos lá, tem os verbos, tá? O é e o lutem. Aqui a minha oração principal, de onde sai a minha subordinada substantiva positiva, e que todos lutem contra a miséria é a classificação dela, tá? Muito cuidado, porque eu posso ter orações subordinadas substantivas iniciadas por pronomes ou advérbios interrogativos. Então, as subordinadas substantivas, na maioria dos casos, se inicia pela conjunção integrante, o que e o se. Mas elas podem, entretanto, vir introduzidas por outras partículas, como pronomes interrogativos, quem, que, qual, advérbios interrogativos, onde, como e quando, mas todos eles eu consigo trocar por isso. Olha os exemplos aqui, ó. Não sei onde encontrá-lo. Não sei isso, onde encontrá-lo. Então, minha oração principal e aqui a minha oração subordinada substantiva objetiva direta.
Por quê? Não sei isso, não sei algo. Então ele está completando o quê? A ideia do objeto direto. A mesma coisa, quem pergunta, pergunta algo. Perguntaram qual seria o destino do nosso povo. Oração principal e a minha oração subordinada substantiva, objetiva direta. Pessoal, espero ter ajudado. Passei para vocês as orações subordinadas substantivas. Qualquer dúvida, entre em contato, fale com o Gordo aí. Vamos fazer os exercícios e tirar as dúvidas. Um beijo e até a próxima aula.